Se você clicou nesse vídeo é porque, assim como o Babilônio, que viveu há 4.000 anos atrás, você também já fez essa pergunta: qual a origem de tudo? Essa é uma das maiores perguntas da humanidade e desde sempre buscamos respondê-la. Diversas histórias, mitos e teorias existem para explicar a origem do universo e hoje vamos discutir a mais aceita delas, a teoria do Big Bang. Quando ela foi proposta, o que ela explica e o que não explica? As novas descobertas do James Webb realmente colocaram o Big Bang em xeque? E quão próximos estamos de descobrir a verdade do universo? Eu sou Jaqueline Sibuia e se você quer sair mais inteligente desse vídeo, me acompanha. Antes de tudo, eu preciso esclarecer. O que é uma teoria? Em muitos comentários nos meus vídeos anteriores, várias pessoas questionaram a teoria da evolução por ser apenas uma teoria. O Big Bang é só uma teoria, não é comprovado, não tem provas. Só que diferente de uma teoria da conspiração, uma teoria científica é algo em que você pode confiar. Dentro da ciência, somente as exatas possuem leis, exceto elas, o conhecimento mais importante capaz de ser gerado é uma teoria. A ciência não produz fatos, na verdade, usamos os fatos para provar as teorias, e quanto mais uma teoria tem poder de previsibilidade, melhor ela explicará o processo natural que estuda. E com o tempo, conforme descobrimos mais, as teorias se alteram e podem até ser descartadas. Então, quando eu falo de uma teoria amplamente aceita, é porque ela resguarda o ápice do nosso conhecimento sobre o assunto até hoje. Então é muito importante saber a data desse vídeo, porque daqui a alguns anos pode ser que a própria teoria do Big Bang sofra alterações e o que eu falar aqui seja pouco frente às descobertas do futuro. Agora podemos ir para o vídeo. A teoria do Big Bang foi desenvolvida após a teoria da relatividade de Einstein, e na época ele acreditava que o universo era finito e estável, porém tinha um problema. As equações diziam que o universo estava se expandindo, mas aceitar isso na época era absurdo. Só que Einstein não estava errado, porque na época que ele acreditava que o universo era estático, não havia tecnologia nem conhecimento de outras galáxias além da Via Láctea. O nosso entendimento do universo é tão recente que, para você ter uma ideia, foi só em 1923 que Edwin Hubble provou que existiam outras galáxias além da nossa, e tem pouco mais de 30 anos que conhecemos outros planetas além do nosso sistema solar. Ou seja, apesar de pensar nas nossas origens e querer saber de onde viemos desde o início das civilizações, o nosso conhecimento sobre o universo é muito recente. E hoje você pode afirmar que vive em uma era de novas descobertas, e o que acreditamos hoje ser verdade, amanhã pode se provar o contrário. A teoria do Big Bang só veio a ser apresentada pelo padre que também era matemático, físico e engenheiro, Georges Lemaitre, por volta de 1927. O seu modelo de universo teve início com uma partícula extremamente densa que se expandiu, originando tudo o que conhecemos. Em alguns anos, a teoria começou a ser amplamente aceita, inclusive por Einstein, que disse: "Esta é a mais bela e satisfatória explicação da criação que em algum momento eu tenho escutado." Para Lemaitre, não havia conflito entre religião e ciência. Como surgiu o universo? Apesar do nome Big Bang, o início do nosso universo não foi uma explosão, e sim a expansão de uma partícula extremamente quente e extremamente densa em algum ponto do espaço, podendo ter acontecido exatamente onde você está agora. Quem sabe? Em 2001, uma missão da NASA foi capaz de determinar a idade do universo, cerca de 13,8 bilhões de anos. E apesar de ter circulado que o universo pode ser bem mais velho do que isso, é pouco provável que ele seja. E caso seja verdade, muito da teoria que aceitamos hoje pode mudar. Porém, enquanto ainda podemos afirmar que o universo tem 13,8 bilhões de anos, vamos ver o que aconteceu após a expansão fundamental. A inflação.
É muito difícil descrever o que levou o Big Bang a acontecer ou o que existia antes dele. A verdade é que a nossa física ainda não sabe como explicar a gravidade, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e fraca unidas em um universo menor do que um átomo. Para ter uma pista melhor disso, deveríamos saber como a gravidade funciona em escala subatômica, o que ainda não sabemos. Entretanto, sabemos que a 1/100º de bilionésimo de trilionésimo de segundo após o Big Bang, o que significa 10 elevado a menos 35 segundo, o universo se expandiu tanto que duplicou de tamanho no mínimo 90 vezes. Toda a matéria e energia condensada se espalhou de maneira mais ou menos homogênea, o que explicaria por que o universo tem a temperatura e distribuição de matéria tão uniformes até hoje. Esse período de expansão rápida foi chamado de inflação. Após ela, o universo continuou a se expandir, porém bem mais devagar, e ainda não é claro o que causou a inflação do universo. Após a inflação, o universo era tão quente e denso que energia e matéria eram praticamente a mesma coisa. Após ou durante a inflação, o universo se resfriou, permitindo que as primeiras partículas surgissem. Porém, era tão quente que essas partículas ainda não eram as partículas que conhecemos, como o próton. Na verdade, tudo era plasma de quark-gluon. E conforme o universo foi resfriando, finalmente os quarks puderam se unir, formando os baryons, ou seja, prótons e nêutrons. O universo primitivo também continha dois pares opostos, a matéria e a antimatéria. A antimatéria é igual à matéria, porém tem carga elétrica oposta, e quando elas formam pares, se anulam, mas de alguma forma havia mais matéria que antimatéria no universo. Então, tudo que existe hoje é o remanescente dessa guerra de matérias. Eu, você, esse planeta e todo o universo. Os primeiros átomos. Chegamos então ao primeiro segundo do universo e ele já estava frio o suficiente para que a matéria se aglutinasse em prótons e nêutrons, os constituintes do núcleo dos átomos. Ao final dos 3 primeiros minutos, prótons e nêutrons se reuniram em núcleos de hidrogênio e hélio. 75% da matéria do nosso universo primitivo é hidrogênio e 25% hélio. E nós sabemos disso porque essa proporção não mudou até hoje. É só olhar para as estrelas. Mas o universo ainda era muito quente, então os elétrons não conseguiam se instalar ao redor dos núcleos atômicos formados para criar átomos estáveis. Desse modo, a matéria em todo o universo permaneceu uma névoa eletricamente carregada e densa que nem a luz poderia atravessar. O universo era completamente escuro. Foram necessários cerca de 380 mil anos para que o universo esfriasse o suficiente para que átomos neutros se formassem em um processo chamado de recombinação. A luz, ou melhor, os fótons presos na névoa agora podiam circular por um universo transparente. E nós temos a prova desse processo na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essa radiação é uniforme e preenche todo o universo, sendo o calor remanescente do Big Bang. Ela foi emitida há 13,7 bilhões de anos, há apenas 380 mil anos após a grande expansão. Os fótons da radiação cósmica de fundo circulavam como a luz na nossa atmosfera. Pelo ar puro, a luz se move livremente, enquanto que quando encontra as gotículas de água de uma nuvem, a luz é completamente dispersada. Por isso, as enxergamos brancas. Então, em um dia com nuvens, podemos olhar através do ar em direção às nuvens, mas não podemos ver além delas. Assim acontece com o passado do nosso universo. Os cosmólogos enxergam através de grande parte da história do universo, até quando ele era opaco e os fótons da radiação cósmica de fundo conseguiram se dispersar da matéria, formando uma parede de luz. Assim, a radiação cósmica de fundo é uma das principais provas do Big Bang e com ela podemos descobrir mais sobre o início do universo. E se você quiser continuar aprendendo, eu te convido a curtir esse vídeo. E então, assim como a luz se espalhou pelo universo, você me ajuda a espalhar conhecimento para mais pessoas. As primeiras estrelas. Apesar de fótons percorrendo o espaço, ele ainda era escuro, sem nenhuma fonte de luz.
o universo permaneceria ainda 180 milhões de anos sem nenhuma estrela. Nada. Momento conhecido como Era das Trevas. Não vá pensando que é fácil para a gravidade reunir nuvens de hidrogênio e transformar elas em estrelas. E essas primeiras estrelas eram muito diferentes das que conhecemos. Como só existiam os elementos hidrogênio e hélio, elas eram formadas somente por esses elementos leves, além de serem gigantescas, centenas e centenas de vezes o tamanho do nosso Sol, queimando furiosamente suas reservas de hidrogênio e vivendo apenas alguns milhões de anos, explodindo em supernovas. Em comparação, o nosso Sol já possui mais de 4 bilhões de anos e ainda deve viver mais 5 bilhões de anos pela frente. Após o pouco tempo de vida, essas estrelas explodiram em supernovas e, infelizmente, a verdade é que nunca vimos uma. A sua luz não foi suficientemente forte para ser detectada e essa imagem que temos de uma delas foi gerada por um supercomputador. Porém, elas foram muito importantes para a evolução do universo. O calor dentro das estrelas produziu energia suficiente para remover os elétrons dos átomos neutros, dando origem a um novo capítulo do universo, chamado de reionização. Durante esse período, as estrelas começaram a fundir elementos leves em metais mais pesados, e quando essas estrelas explodiam em supernovas, novos elementos eram gerados e espalhados pelo cosmos. É por isso que você pode sim dizer que é feito de poeira de estrelas. Com o passar dos milhões de anos, conjuntos de estrelas se reuniram em espirais, formando as primeiras galáxias há cerca de 400 milhões de anos após o Big Bang, incluindo a nossa, a Via Láctea. Recentemente, as novas descobertas do telescópio James Webb sobre galáxias muito antigas fizeram surgir o pensamento de que ele havia derrubado a teoria do Big Bang, mas não é bem assim que funciona. O James Webb com certeza bateu o recorde de galáxia mais distante já encontrada, incluindo uma que poderia ter surgido há apenas 200 milhões de anos após o Big Bang. Porém, esses resultados ainda não são 100% confirmados e erros de calibração dos instrumentos podem significar que essas galáxias não estão tão distantes como imaginamos. Mesmo assim, isso significa que as galáxias podem ter tido uma origem bem antes do que pensamos, serem muito mais massivas e muito mais organizadas do que havíamos conhecimento. Mas isso em nenhum momento nega a teoria do Big Bang. Na verdade, as descobertas do James Webb apoiam o Big Bang ao mostrar que as primeiras galáxias eram menores e que cresceram com o passar do tempo, tal como o Big Bang prevê. A descoberta de galáxias muito mais antigas, massivas e estruturadas que o esperado significa apenas que parte da cosmologia que segue o Big Bang precisa de ajustes. Simples assim. Bilhões de anos se passaram e estrelas continuaram nascendo e morrendo. Novas gerações e estrelas formadas a partir de elementos mais pesados surgiram. Muitas delas evoluíram para serem menores, mais frias e duradouras como o nosso Sol. À volta dessas estrelas, restos de poeira de supernovas se aglomeraram formando os planetas. Um deles seria a Terra, nosso lar cósmico. Atualmente, o universo continua se expandindo. Sua expansão desacelerou após a inflação, porém há 4 bilhões de anos ela voltou a acelerar e não sabemos bem o porquê. Pensa-se que essa aceleração está sendo impulsionada por uma força que repele a gravidade, a chamada energia escura. Só que ainda não sabemos o que é a energia escura. O que sabemos é que ela é oposta à gravidade e age repelindo a matéria, principalmente em grandes escalas de distância. Então, conforme as galáxias se tornam ainda mais distantes e a interação gravitacional entre elas diminui, maior é o poder de ação da energia escura, acelerando o processo de expansão. Esta foi a história de como surgiu o nosso universo, mas ainda faltam muitas perguntas a responder. O que havia antes do Big Bang? O que levou o Big Bang a acontecer? O que é energia escura e como detectá-la? Como buracos negros supermassivos se formam? Existe vida inteligente além da nossa? Existe vida além da Terra? Quanto tempo dura uma civilização? Estamos mais perto ou mais longe do fim da nossa?
Essas são ótimas perguntas ainda sem resposta, mas quem sabe a sua pergunta possa sim ter uma resposta e quiçá ser um bom assunto para um próximo vídeo. Então escreve aqui nos comentários que eu tô curiosa para saber. E se você chegou até aqui, eu te agradeço por ter confiado seu tempo a mim e te convido a se inscrever no canal e se tornar uma pessoa ainda mais interessante. Eu te vejo no meu próximo vídeo e até mais!